Fala galera, eu sou o Tony e esse é o Turno Nerd de hoje. Como você pode ler aí na thumbnail, você já deve ter percebido que realmente o Homem-Formiga ele já foi um dos fundadores dos Vingadores, né? Então, aproveitando esse hype do filme que está prestes a estrear, eu queria trazer para vocês esse arco dos quadrinhos, onde é contado essa fundação do grupo Os Vingadores, com a participação do Homem-Formiga como membro fundador. A gente sabe que o Homem-Formiga, como ele é conhecido hoje, né, nos cinemas, uma forma meio que, como é que eu posso dizer, limitada, né, do que ele realmente representa dentro dos quadrinhos, né? É claro que o cinema ele conseguiu trazer, de fato, a magia dos quadrinhos e adaptar da melhor forma possível a história do Homem-Formiga, né, interpretado atualmente pelo ator Paul Rudd, né? E assim, houve várias participações no cinema, né, do ator, interpretação do papel do Homem-Formiga, né, onde ele teve o filme original do Homem-Formiga, o filme de origem do Homem-Formiga. Depois teve a participação em Capitão América Guerra Civil. Logo após teve Homem-Formiga e a Vespa. Depois teve a participação dele também, né, em Vingadores Ultimato. E agora está retornando aos cinemas em Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. A gente tem essa lembrança mais recente do Homem-Formiga nas participações no cinema. Mas até então era um personagem que era desconhecido do grande público, né? E a gente não sabe muito bem, quer dizer, quem não acompanha os quadrinhos não sabe muito bem a origem do Homem-Formiga, como foi que ele surgiu, mas é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. O Homem-Formiga originalmente nasceu nos quadrinhos através da criação, né, dele por Jack Kirby, Stan Lee e Larry Lambert. Eles criaram o personagem originalmente em 1962 e ele nem era, na verdade, o super-herói que nós conhecemos hoje. Ele era apenas o cientista Hank Pym, criador das partículas Pym. E para te explicar melhor toda essa situação, a gente precisa retornar, né, para aquela época onde o Homem-Formiga ainda não era o Homem-Formiga, como eu acabei de falar para vocês, e a Marvel, na verdade, nem era a Marvel. A Marvel ela surgiu com o nome de Timely Comics e ela surgiu em 1939, né, e tinha um estilo de escrita, né, um estilo de publicação do gênero, né, de terror, de ficção científica e faroeste. Nada parecido com os quadrinhos que a gente conhece hoje, né? Em 1954, a Marvel passou por uma grande crise, né, e quase fechou as portas por conta de problemas financeiros e tudo mais. Então o que aconteceu? Teve que passar por uma reformulação e passou a se chamar depois disso Atlas Comics, né? E aí essa reformulação, onde a Atlas passou a ser escrita, né, por Stan Lee e Larry Lambert e desenhada por Jack Kirby e Steve Ditko, né, ela fez uma pequena revolução no seu estilo de escrita e passou a escrever de fato um gênero mais parecido com os quadrinhos que a gente tem hoje. Já em 1961, quando a DC lançou o seu grupo da Liga da Justiça, com seus heróis recém-formulados, o dono da Timely chamou o Stan Lee, né, e a sua equipe para que eles pudessem criar uma leva de heróis, né? E aí eles inauguraram de fato o nome Marvel Comics, que é o que a gente conhece até os dias de hoje. Um dos primeiros grupos a serem criados por Stan Lee e Jack Kirby foi o Quarteto Fantástico. Então esse grupo foi o grupo que inaugurou a nova fase da Marvel como é conhecida até os dias de hoje, lá em 1961. Porém, algumas criações de Stan Lee foram incorporadas a esse novo universo, né, que ficou conhecido como o universo Marvel dentro dos quadrinhos, né, e que ele utilizou de criações daquela época onde a Marvel ainda era conhecida como Atlas Comics, né, e aí dessa transição entre Atlas Comics e Marvel Comics foram reaproveitados alguns projetos, né, e personagens, como o Homem-Formiga, por exemplo, que foi incorporado a essa nova fase.
né, e deu a origem, de fato, agora ao herói, né, chamado Homem-Formiga, que era conhecido também como o cientista Hank Pym, né, que no passado era apenas um cientista, criou, né, no caso, duas fórmulas mágicas, dois soros mágicos que ajudavam ele a crescer e a diminuir, e ele se envolvia em várias enrascadas por causa desse problema. Inclusive, uma das enrascadas dele é que ele acaba parando dentro do formigueiro e tem que lutar contra formigas gigantes, porque ele estava diminuído, né, por causa da fórmula que ele mesmo criou. Então é um pouco da história do Homem-Formiga que acaba sendo transportada para o novo universo, né? Ele acaba se tornando esse herói que hoje a gente conhece através dessa transição, né, entre Atlas Comics e Marvel Comics. Então o que ocorre? Em 1963, quando a Marvel já tem uma gama de heróis bem estabelecida nos quadrinhos, Stan Lee lança o primeiro quadrinhos chamado Avengers, edição número 1, né, onde reunia o Homem-Formiga, a Vespa, o Homem de Ferro, Hulk e Thor na mesma HQ. E isso foi o início dos Vingadores, como a gente conhece, né, nos quadrinhos. Parte dela é o que a gente já conseguiu ver através dos cinemas, né, através dos filmes do universo cinematográfico da Marvel que a gente tem acompanhado nesses últimos anos. Então o que a gente tem aqui? Né? A gente tem uma primeira trama, né, que foi intitulada Vingadores, né, Avengers, edição número 1, onde já trazia o Loki como vilão, né, e aí a gente tem o Loki novamente sendo representado como um primeiro vilão dos Vingadores nos cinemas, né, como a gente pôde acompanhar em Avengers, né, através do UCM. E aí o Loki, nessa primeira trama, né, nos quadrinhos dos Vingadores, ele foge de uma prisão mágica que ele estava e vem para a Terra para poder fazer uma vingança, cumprir uma vingança contra o seu meio-irmão Thor, né, Deus do Trovão. E Loki lança um feitiço sobre Hulk e controla o gigante Esmeralda para que ele crie uma certa distração, né, batalhando contra as autoridades, contra o exército e tudo mais, e fazendo com que Thor seja atraído para esse confronto. O que ocorre por meio de um grupo chamado Legião Jovem, que seguia, né, o gigante Esmeralda, né, seguia o Hulk, né, nas suas aventuras, e eles mandam uma mensagem, né, de socorro através de rádio, né, e a gente vê, né, esse meio de comunicação que é tão incomum nos dias de hoje, era utilizado, né, a gente está falando aqui de década de 60, então eles mandam essa mensagem para o Quarteto Fantástico, mas o Loki consegue modificar essa mensagem ou desviar essa mensagem e ela acaba sendo ouvida por Thor, que é atraída para o campo de batalha, e também é mandada essa mensagem para o Homem-Formiga, a Vespa e o Homem de Ferro. Eles acabam juntos, né, indo para o campo de batalha para poder lutar contra Hulk. E aí eles começam a batalha lá contra Hulk, né, o Homem-Formiga, a Vespa, o Homem de Ferro e Thor, né, reunidos contra o Gigante Esmeralda. E acaba que Thor percebe que você ainda não é inscrito nesse canal, né, então eu vou te pedir para deixar o like. Se você acompanhou esse vídeo até agora, tá vendo que o conteúdo é interessante, é importante e vem para te informar sobre o que acontece nas HQs, né, nos mangás, enfim, em todas as películas que fortalecem essa comunidade nerd. E aí eu te peço só para que você deixa o teu like aí, se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ser informado dos próximos vídeos que eu vou estar trazendo aqui para que você possa se entreter e aprender cada vez mais sobre a cultura nerd, sobre o que está acontecendo no mundo pop e através de filmes e séries e afins, tá bom? Então, voltando ao que eu estava falando, o Thor percebeu, né, que Hulk ele tinha alguma coisa de errado e que isso poderia ser algum plano de trapaça criado por Loki. E nessa busca por Loki, ele atrai o vilão para o campo de batalha, e lá Loki é derrotado pelos membros dos Vingadores, até então
não eram chamados dessa forma, mas eles estavam unidos ali e conseguiram derrotar o vilão. E depois da vitória deles, o Homem-Formiga sugere que eles permaneçam unidos para que futuramente, se houvessem novos vilões querendo atacar a Terra, eles pudessem combatê-los, né, usando seus poderes. Nessa sugestão do Homem-Formiga, a Vespa viu a oportunidade de sugerir o nome da equipe, que ficou conhecida a partir de então como Os Vingadores, né, que é o grupo que a gente conhece hoje em dia, né, através do UCM. É isso, pessoal. Foi assim que surgiu essa equipe tão aclamada e que já teve tantas lideranças, né, e tantos membros, né, ao longo dos tempos. Os Vingadores surgiu dessa maneira, como uma forma de sugestão do Homem-Formiga para que eles pudessem permanecer unidos, e é por isso que o Homem-Formiga é um dos principais fundadores dessa equipe e nomeados pela Vespa. Então, o que você achou dessa história? Você gostou de fato de ter ouvido essa explicação toda essa situação que surgiu lá no início da criação da Marvel Comics e vindo até os dias atuais? Eu, sinceramente, gosto muito desse tipo de assunto, gosto de trazer isso aqui para vocês e quero aproveitar e já agradecer para você que ficou até aqui e acompanhou esse vídeo. Então, é isso, muito obrigado e até o próximo turno.